E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender de forma a analisar o gráfico com menos risco, com entendimento lógico, sabendo exatamente o que o gráfico pode fazer numa região. Eu tinha feito uma entrada aqui, ó, há um minuto e meio atrás, só que enquanto deixa eu entrar com mais duas taxas aqui. Enquanto eu estava ligando o programa para gravar a tela, eu vi a oportunidade, entrei e não deu tempo de gravar. Mas que bom que você está aqui. Hoje é um sábado, estamos em OTC, o mercado está fechado e aqui no canal você aprende super dicas de como analisar o gráfico de forma correta. Você consegue entender as movimentações técnicas, você consegue entender o porquê das tomadas de decisões de compra e de venda, onde, como eu sempre falo para vocês, você sempre vai ter que aliar o contexto gráfico nas movimentações do gráfico, nas movimentações técnicas. Então, uma vez que você aprende sobre isso, é só praticar e concluir. Tá lá, pessoal. Tá lá. Quantos minutos eu demorei aqui para bater minha meta? Ó, às 6h41, que não deu tempo de eu gravar. Quando eu abri o computador eu vi a oportunidade. Logo depois o preço retornou na região, comecei a gravar, 6h44, ou seja, em 3 minutos, meta batida praticamente, fazendo um 4-0. Hoje pela manhã, quando eu abri o computador, tinha um recado, né, do seguidor no YouTube, perguntando como é que eu tinha a convicção e a certeza. Por exemplo, aqui, eu fiz um trade de correção. Como é que eu sabia que o gráfico poderia corrigir nessa região aqui? Tudo tem a ver com uma contextualização, né? É um conjunto de regras, eu falo sempre aqui para vocês, eu explico sempre aqui para vocês. Ou seja, quando eu chego aqui no gráfico, o gráfico está fazendo um triângulo ascendente. O que é um triângulo ascendente? É uma figura gráfica onde existe... Vamos falar dessa figura gráfica aqui, onde existe um super suporte e eu vejo uma onda fazendo topos descendentes. Qual é a finalidade desta figura gráfica triângulo descendente? É que ela venha fazer rompimento de região ou que ela venha romper região de resistência ou de suporte. Só que para isso acontecer, ou o gráfico romper região de suporte ou o gráfico romper região de resistência, eu preciso de elementos que estejam demonstrando tecnicamente aqui como a tendência está trabalhando, qual é o padrão de vela que chegou na região, qual é o fluxo do movimento, qual está a aceleração, a desaceleração do preço, da ação do preço na região, para saber se existe a possibilidade de um rompimento naquela região ou não. Então, todas as vezes que você vai analisar o gráfico, você precisa entender essas movimentações. Por exemplo, aqui, ó, quando o preço fecha nessa região, é a primeira vez que o preço fecha nessa região. Eu não sei se você consegue perceber isso. Quando o preço fecha anteriormente, ó, ele fecha nas regiões acima. Tá, Cadu, mas justamente se ele rompeu a linha aqui, já não era para ele ter rompido? Aí é que está o X da questão, pessoal. Vocês tratam rompimento como algo que fosse qualquer... Tem gente que trata assim, por exemplo, o rompimento. Ó. Vamos supor que essa linha aqui é o meu suporte. Vamos dar um exemplo disso aqui. Para vocês, quando o preço faz um movimento como esse e aconteceu, para vocês é rompimento. Para muitos é rompimento. Eu não sei com quem vocês aprenderam, quem vocês seguem que ensina essas asneiras aí, só que para vocês isso é um rompimento. Agora, se eu te disser que em movimentos como esse, 80% desses movimentos, eles acontecem todos os dias sem rompimento. Então aqui é uma probabilidade, pessoal. 20% de movimentos como esse rompem, então 20% de movimentos como esse rompem,
E 80% desses movimentos aqui, eles corrigem. Então, Cadu, quer dizer que mesmo você entrando ali naquela região, mesmo possuindo os elementos que você entende que há uma correção ali, ainda ele pode segurar 80% e ele ainda pode fazer rompimento de 20%. Sim, existe essa possibilidade. E é algo que eu não controlo. Vai depender da quantidade financeira, do fluxo do movimento que acontece ali naquela região. Mas eu sei que, conforme o preço trabalha naquela região, conforme ele está trabalhando no gráfico, conforme eu percebo o que está acontecendo no gráfico, eu já posso pensar ali numa entrada. Então, tanto é que essa entrada aqui, quando eu abri o gráfico, eu nem consegui gravar, né? Eu nem consegui gravar porque eu vim analisando o preço, eu vi o preço fazer um movimento, fez um movimento aqui de fundo, depois o preço veio, ó, veio com um pavio aqui nessa região, depois o preço voltou aqui nessa região, ele ficou brigando, veio com o pavio novamente, depois veio com outro pavio, depois veio com esse bendito doji, e aí fez esse preço aqui. Ou seja, ele está saturado na região. Porém, se esse preço, presta atenção no que eu vou falar agora, se esse candle vermelho tivesse fechado aqui, ó, nesta região do meio aqui praticamente, porque aqui, pessoal, não sei se você entende da mesma forma, mas eu também vejo aqui, ó, micro região. Opa, escrevi 200, não é, né? Aqui, ó, existe uma micro região. Se você diminuir o tempo gráfico, nós estamos aqui em 1 minuto, mas vai ter tempo gráfico de outros tempos gráficos aqui também, que são os movimentos fractais que subdividem esse movimento. Então aqui também, ó, aqui também tem uma movimentação, também tem 50% nessa região. Eu também posso ver o gráfico dessa forma. Ah, Cadu, mas eu não tenho que ver o gráfico desse jeito só aqui nessas regiões, 100% lá em cima e 100% aqui embaixo. Aqui também tem uma região de 100%. Aqui também tem uma região de 100%. Eu posso analisar todos esses canais, inclusive são inúmeros, eu posso subdividir essa região em mais canais. Só que aqui está acontecendo uma bendita figura gráfica. Uma bendita figura gráfica. Então, este movimento aqui, pessoal, 80% deles, olha o que vai acontecer. O preço vai fazer o quê? Ele vai corrigir. E foi exatamente o que aconteceu ali. Vai corrigir. Só que o que eu quero dizer para você, este candle aqui, que vai corrigir logo depois, que está começando o seu movimento de queda, que está iniciando essa movimentação, ele vai dar um ensejo a rompimento. E o que é um rompimento? Quando o candle rompe uma região e ultrapassa duas, três velas, aí sim é rompimento. Então, todas as vezes que o movimento faz esse movimento falho e ele fica ali próximo ao canal, ele pode retornar, o preço pode retornar na região. Isso é totalmente normal. Totalmente normal. Então, eu sei que o gráfico vai romper, mas ele não tem uma atitude, uma contextualização de rompimento ainda, dentro das técnicas. E aí eu ensino isso tudo no treinamento, tá, pessoal? Aqui é para a gente entender um pouco a movimentação. Olha lá. E aqui eu entro comprado. Correto? Correto, perfeito. Não consegui gravar para vocês, desculpa aí, mas estou explicando a entrada. Quando o preço retorna na região, olha o que acontece. O que esse candle aqui ele se tornou? O que esse candle nos mostra? Ele está trabalhando onde? Abaixo da onde? Abaixo do fechamento desses candles. E aí, o que acontece aqui nesse candle vermelho? Novamente eu tenho aqui a contagem das regiões. Então eu tenho aqui, ó, 100% de movimento. Eu tenho aqui 100% de movimento. E eu tenho aqui 50% de movimento. O que tem esse 50% de movimento me dizendo? Dentro deste candle. Este candle não foi o rompimento. Prestem atenção, pessoal. Este candle não foi o rompimento. Mas o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que existem
vendedores na região capaz de fazer rompimento, ou seja, eu tenho que ficar de olho neste movimento. Se esse gráfico tivesse feito um candle assim, ó, gigante, tivesse feito uma movimentação como essa, eu já poderia entender que o rompimento seria na região de resistência. Ele romperia aqueles topos e fundos que ele está fazendo em forma de onda, descendo aqui o gráfico. Só que a partir do momento que ele chega aqui, ó, 50% do movimento dele, o preço não tem força nem para retornar, então eu já vejo aqui um pullback na região de 50%. E olha que lindo, olha o que o preço faz. Deixa eu abrir um outro gráfico aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos, plataforma, abre aí. Quer ver que deu aquela travadinha básica? Eita, nós, hein? Sábado, né? Ó, e olha o que aconteceu com o preço aqui na região. Consegue perceber? Espero que esteja gravando. Esses dias aconteceu isso comigo também. A plataforma deu uma travada. Como eu disse, eu não sei se é o computador, se é a minha conexão. Ela deu uma travada, mas continuou gravando. Então eu espero que aqui esteja gravando também, esteja tudo ok. E a gente continua os estudos. Então olha aqui, ó, vamos ver, vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Então eu tenho a região máxima, que o preço veio e mostrou o quê? Possibilidade de rompimento. Olha o movimento, pessoal. Estou em um movimento descendente. Olha isso. Aí eu pergunto para você, é mais fácil ele romper para cima ou ele romper para baixo? Você que está aí no chat acompanhando, você que está assistindo a aula aí, não importa que horário, o que você acha? É melhor ele romper no movimento 1, pelo que o gráfico mostra, ou é melhor ele romper no movimento 2? O que você acha? Pessoal, olha o fluxo do movimento. Olha o fluxo. Olha o fluxo. Olha o tamanho dos candles. É óbvio que é romper abaixo. Ainda mais quando ele faz o candle, ó, 100%, 50%, não rompe. Fica trabalhando pro back, eu entro aqui no 50% dessa micro região vendido novamente. E aí é a hora que eu consigo gravar, tá? Vocês pegam aí a gravação da minha tela. O preço retorna aqui na região, ele não rompe ainda e aqui ele faz o rompimento. Ó, aqui ele faz o rompimento, ó. Tem 1, 2, 3 candles. Aí eu considero rompimento. Por que aqui eu considero rompimento? Porque para haver um rompimento, ele tem que formar um outro canal. Então vamos supor aqui, ó, que aqui, ó, vamos supor não, né? Você tá vendo que tem 3 canais aqui nesse movimento? Se eu trabalhar o topo dessa região, ao fundo dessa região, tem 3 canais. Quando que ele vai formar um outro canal? Aqui agora ele está formando um outro canal, ó. Então eu posso trabalhar também 50% deste canal e formar mais um movimento de canal. Aí você olha e fala assim, nossa, que legal, olha só, parece que foi desenhado. Agora tem um canal, 2 canais, 3 canais, 4 canais, 5 canais. Nossa, Cadu, parece que é proporcional, parece que o gráfico trabalha dessa forma. Será que ele vai continuar trabalhando em relação a esses movimentos? Tecnicamente é isso que acontece. Se o gráfico estiver trabalhando com lógica, com razão, ele vai fazer esses movimentos de canais. Olha o canal aqui fazendo o canal. E agora o preço está retornando. Então você entendeu que para eu entender se o gráfico vai se movimentar rompendo ou não, ou o que ele vai fazer, eu preciso tecnicamente, olha só, eu só precisei, ó, eu analisei este gráfico analítico. Então aqui eu tenho o meu gráfico analítico e eu tenho meu gráfico de execução. Isso aqui é o meu gráfico de execução. E aqui é o meu gráfico analítico. Eu precisei deste recorte gráfico, deste movimento técnico para fazer minha entrada. Não precisei mais nada do que isso, pessoal. É só entender o contexto gráfico. Por isso que lá no treinamento, os alunos aprendem, tecnicamente, a entender passo a passo dos movimentos. Como está o contexto gráfico?
como é que estão se definindo as regiões de entrada. Por exemplo, aqui eu defini minha região de suporte. Ai, Cadu, mas ele fechou aqui embaixo, ó. É região. Até você aprender. Não é linha, é região. Região. Eu defini suporte. Aqui é suporte. Pela forma como o preço chegou na região e como está trabalhando a figura gráfica, possibilidade de 80% do movimento aqui segurar na região. Fiz meu trade, depois o que eu fiz? Eu só continuei a tendência. Depois aqui, ó, eu só continuei tendência. Eu só continuei fazendo o que tem que ser feito, analisando o gráfico e acompanhando o preço. Aqui, ó, quando eu abri e fiz a entrada e não deu tempo de gravar para vocês, eu só fiz o que tinha que ser feito. Região de suporte sem força de rompimento. Vamos aguardar o movimento após o preço assim demonstrar. E assim é o gráfico todo, pessoal. Assim é o gráfico todo. Quer ver? Deixa eu mostrar outras coisas para você. Outros movimentos. É que tem alguns movimentos que são mais complexos e não vai adiantar eu ficar mostrando para você e você não vai adiantar. Por exemplo, aqui, ó, olha só isso aqui. Esse preço faz esse movimento aqui, ó, no corpo da região. Ou pavio. Isso aqui é uma região. Quantas pessoas chegaram aqui e sentaram o dedo comprando aqui? Jogaram o preço lá para cima. Só que eles esquecem que o preço começou aqui, ó. $1, vamos supor. Aí o preço chegou aqui e fez $2, $3, $4, $5 e o preço está aqui, vamos supor, a $7. Você acha que compensa para o grande negociador que está com volume alto, com lote gigantesco lá no Forex, compensa ele vender nessa região, comprar nessa região? Fala para mim. Cadu, mas olha os candles gigantescos que entraram aqui. Aí no treinamento você vai aprender sobre exaustão, sobre absorção, sobre entender essa dinâmica de liquidez do gráfico. Ele está simplesmente o quê? Capturando a liquidez aqui na região. Para quê? Justamente para fazer isso, para te induzir a comprar e ele vai vender bonitamente. Por quê? Porque já tem um monte de ordem comprada aqui, porque o preço já está caro. Então isso aqui, pessoal, não é um rompimento. Não é um rompimento. Então tem muitas pessoas que olham um movimento como esse e falam assim, nossa, rompeu. Rompeu nada. Não rompeu. Tá? Então, para você aprender sobre rompimento, ou para você identificar se o gráfico vai romper ou não, você tem que ter o conhecimento técnico da contextualização. Você tem que entender como as tendências trabalham, como é a profundidade de projeção dessa tendência, como é a aceleração dessa tendência. Olha a diferença. Olha como essa tendência acelera aqui. Opa. Deixa eu colocar, ó. Olha como essa tendência acelera aqui e olha como essa tendência acelera aqui. Não tem diferença? Olha como essa tendência acelera aqui e olha como essa tendência acelera aqui. Pega esse recorte de movimento. Olha a aceleração dessa região, olha a aceleração dessa região e olha a aceleração dessa região. Quando você vai estudar tendência, você vai estudar as projeções, você vai estudar os retornos do preço, as correções, né, a mitigação que o preço faz dentro do gráfico. Você consegue entender tecnicamente as movimentações, por isso que eu falo para vocês, o gráfico é lógico, o gráfico é racional. Cadu, a emoção está me matando, está me tirando o trade. Então é porque a razão, a confiança, a confiabilidade ainda não existe. Tecnicamente você não sabe ou não entende o gráfico. E olha que movimento lindo, agora o preço volta aqui. Isso sim é rompimento. Ó, vamos lá? Deixa eu mostrar para você. Ó. Movimento. Cadu, rompeu, como é que você entrou? Rompeu nada. Tá? Não rompeu nada. Agora ó, o preço começou lá em cima. O preço veio do movimento A, veio o movimento B, não tinha liquidez, o que o preço está fazendo? Um novo ponto futuro, já falei isso 1000 vezes para vocês aqui. Novo ponto futuro, outro fundo. E agora ele retorna no ponto A aqui, daquela região que antes era o suporte, se tornou resistência, para buscar mais liquidez na região. E olha o canal, pessoal.
Olha o canal. Não parece que foi desenhado? Não parece que chegou alguém assim e fez milimetricamente a cópia? Fazendo o quê? Projetando essa região de cima na região de baixo. Então o gráfico ele é feito de padrões. O gráfico é formado de padrões. Quanto mais você entender sobre o padrão, quanto mais você entender essa contextualização, mais você vai saber sobre a movimentação. Inclusive, ó, você pode ver aqui no meu canal, quando você entra no meu canal do Telegram, aqui na descrição do vídeo, você encontra o link do canal do Telegram. Quando você entra no canal do Telegram, você entra aqui, ó, mensagem fixada, clica aqui e você pode baixar um e-book que eu falo sobre 16 padrões de velas. Este e-book está aqui, ó. Você pode baixar aqui no link, você pode baixar aqui nesse link. Aqui dentro, você, além de ver todas as aulas que eu subo, ó, como a aula que eu subi ontem aqui, sobre você desbloquear o segredo de entender as tendências, falei muito sobre tendência ontem aqui, uma super aula. Você vê também resultados de alunos, ó, como o André, fazendo um 8-2 aqui, batendo meta. Pessoal que operou ontem, né? Esse entroncamento de feriado aí. Paulo, batendo meta. Você vê aqui também o John, batendo meta, utilizando a ferramenta Hunter. Você vê aqui ó, o Alex, batendo meta. O Alex também utilizando a ferramenta Hunter. Você vê aqui o Rodrigo batendo meta em ouro, ó, altamente lucrativo o Rodrigo. Você vê aqui o Thiago ó, batendo meta, 5-1. Deus abençoe você também, Thiago, sua família. 5-1, Thiago batendo meta. Você vê aqui o José, ó, olha que entrada linda, tá lá, ó, e ele falando o quê? Aprender a analisar o contexto é fantástico, tá lá. Pronto. Aprendeu a olha a entrada do José. O que ele fez aqui? Comprou. Comprou aonde? No rompimento? Não, não é rompimento. A entrada do José, a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui com vocês. Mas é um triângulo? Como é que... Não sei, não consigo ver. Perdão. Mas o José é aluno antigo. Dá uma olhada, o José sabe muito bem o que está fazendo. Pegou na veia aqui, ó. Entrada linda, né, José? Mais uma meta batida. Mês iniciando de forma fantástica. Aqui você vê o Wesley ó, batendo meta 4-0. Você vê aqui ó, o André novamente 5-1, tchau mercado. Gilson aqui batendo meta 2-0. Rodrigo aqui de novo, operando Forex, altamente lucrativo. Aqui você vê o José de novo, ó, fazendo uma entrada nessa região de resistência aqui. Ele explica, ó, e ele utiliza também a ferramenta Hunter. Inclusive essa ferramenta Hunter, pessoal, eu explico lá no módulo 13 como ela funciona. Para você que chegou lá e quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, tá bom? O John aqui, ó, batendo meta, altamente lucrativo. O André, 9-0, ó, 9-0. Então, entra aí, baixa o e-book. Cadu, como que é o e-book? É esse e-book aqui, ó. Esse é o e-book que eu falo sobre os padrões de velas. Então você pode baixar, entrar aqui no meu canal do YouTube. Abaixo de qualquer videoaula aqui, você vai encontrar os canais, inclusive dessa aula que eu estou aqui fazendo com você. Na descrição você procura por canal do Telegram e faz o download. Aqui também, ó, na descrição do canal, você encontra o meu WhatsApp, o meu Instagram e o link de acesso ao treinamento, tá bom? Aqui é o meu Instagram, ó, onde eu posto resultados de alunos. Tem o link aqui também para você acessar, ó, EAD Hunter Stores, posto tudo aqui. 60% de desconto ainda para você seguir, fazer parte do treinamento, aliás. Os tiers aqui é que eu posto todos os resultados dos alunos e você pode acompanhar aqui todos os resultados. E olha lá, o gráfico trabalhando dentro do canal abaixo. Então, tínhamos o canal acima, não tinha nada para romper, depois ele rompeu, faz a falha do movimento, 80%, volta no canal e está trabalhando nesse canal. Trabalhou nesse canal, agora rompeu, está trabalhando nesse canal. Simples assim. Então hoje falamos sobre rompimentos. Falamos um pouco hoje sobre rompimentos. Se você quiser aprender realmente como analisar o gráfico desta forma, ter conhecimento técnico para isso, será muito bem-vindo ao treinamento. Os links da inscrição estão abaixo, estão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo via WhatsApp, Instagram.
Eu acho que a aula de hoje vale um like, né? Vale uma inscrição no canal, vale você seguir. Todos os dias aqui eu trago essas super dicas. Hoje um pouco mais rápido porque estou com visitas em casa, tenho compromissos. Já estou indo para a praia, todo mundo aqui me esperando. Um dia abençoado para vocês aí, que vocês tenham um dia abençoado. Para fazer parte do treinamento pode ser qualquer hora, horário, dia. Ao fazer a aquisição aí na descrição, você já recebe o e-mail, faz sua senha, já começa a estudar e tem suporte diretamente comigo. Será um grande prazer transmitir todo o meu conhecimento a você e fazer com que você também possa mudar de vida através dessa história linda que é o conhecimento da análise gráfica, tá bom? Beijo no coração, te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!